O Dicionário de Música Ambulante. Martin, de 61 anos, foi internado em nosso asilo em fins de 1983. Parkinsoniano e incapaz de continuar a cuidar de si mesmo. Ele tivera, quando bebê, uma meningite quase fatal, que causara retardamento, impulsividade, convulsões e uma certa hipertrofia unilateral. Tinha instrução muito limitada, mas uma educação musical notável. Seu pai fora um cantor famoso da Metropolitan Opera Company. Ele viveu com os pais até a morte deles, e depois disso ganhou a vida com muita dificuldade como mensageiro, carregador e cozinheiro de lanchonete. Qualquer trabalho que conseguisse fazer antes de ser despedido. O que acontecia invariavelmente devido à sua lentidão, devaneios e incompetência. Teria sido uma vida apagada e desalentorada, não fosse por seus marcantes dons e sensibilidades musicais e o prazer que esses proporcionavam a ele e aos outros. Martin possuía uma espantosa memória musical. Conheço mais de 2000 óperas, disse-me ele certa vez, apesar de nunca ter aprendido ou ter sido capaz de aprender a ler música. Se isso teria ou não sido possível, não se sabe. Ele sempre se baseara em seu ouvido extraordinário, em sua capacidade de recordar uma ópera ou oratório depois de ouvi-los uma única vez. Infelizmente, sua voz não estava à altura de seu ouvido. Ele era afinado, mas rouco, com uma certa disfonia espática. Seu tom musical inato, hereditário, claramente, sobrevivera aos estragos da meningite e dano cerebral. Ou teria mesmo sobrevivido. Será que Martin teria sido um Caruso, não fosse a doença? Ou seria o seu desenvolvimento musical, em certa medida, uma compensação pelo dano cerebral e limitações intelectuais? Jamais saberemos. O certo é que seu pai transmitiu-lhe, então, apenas seus genes musicais, mas seu grande amor pela música também. Na intimidade do relacionamento entre pai e filho, e talvez na relação especialmente terna entre pai e um filho com um retardo mental. Martin, lento, desajeitado, era amado por seu pai, e o amava ardentemente pela retribuição, e o amor dos dois consolidava-se com o amor pela música. A grande mágoa da vida de Martin não era poder seguir o pai e ser como ele um famoso cantor de óperas e oratórios. Mas isso não era uma obsessão, e Martin encontrava e dava muito prazer no que era capaz de fazer. Até mesmo pessoas famosas o consultavam, conhecendo sua memória excepcional que se estendia da música em si a todos os detalhes da apresentação. Ele desfrutava uma fama modesta como enciclopédia ambulante, pois conhecia não só a música de 2000 óperas, mas todos os cantores que tinha representado os papéis em inúmeras apresentações, e todos os detalhes de cenário, encenação, figurino e decoração. Ele também se orgulhava de conhecer Nova York rua por rua, casa por casa, e de saber o itinerário de todos os ônibus e trens. Portanto, ele era um aficionado da ópera e também uma espécie de idiota sábio. Sentia um certo prazer infantil com tudo isso, o prazer dos eidéticos e entusiastas excêntricos. Mas o verdadeiro prazer e única coisa que tornava a vida suportável era efetivava a participação dele em eventos musicais, cantando no coro de igrejas locais. Para sua tristeza, ele não podia ser o solista devido à disfonia, especialmente nos grandes eventos de Páscoa, Natal, as paixões de João, Mateus,
o Oratório de Natal e o Messias. Ele cantara por 50 anos, desde menino, nas grandes igrejas e catedrais da cidade. Ele também cantara na Metropolitan. E quando a companhia se mudou de Lincoln Center, discretamente, escondido, em meio aos numerosos coros de Wagner e Verdi. Naquele momento, nos oratórios e paixões principalmente, mas também nos coros e corais da igreja mais modestos, quando Martin acendia com a música, esquecia que era retardado, esquecia toda a tristeza e desprazer de sua vida. Sentia uma grande amplitude envolvê-lo, sentia-se um homem de verdade, um verdadeiro filho de Deus. O mundo de Martin, seu mundo interior, que tipo de mundo era o dele? Ele tinha pouquíssimo conhecimento do mundo geral, ou pelo menos pouquíssimo conhecimento prático, e absolutamente nenhum interesse por ele. Se lhe fosse lida uma página de uma enciclopédia, um jornal, ou se lhe fossem mostrados um mapa dos rios da Ásia ou do metrô de Nova York, tudo ficava registrado instantaneamente em sua memória eidética. Mas Martin não tinha relação com aqueles registros eidéticos. Eles eram acêntricos, no termo de Richard von Wein, em terem Martin sem terem pessoa ou coisa alguma como um centro vivo. Parecia haver pouca ou nenhuma emoção nessas recordações. Não mais emoção do que a transmitida por um mapa da cidade de Nova York. E tampouco elas se relacionavam ou ramificavam, ou assumiam uma forma geral, qualquer que fosse. Assim, a memória eidética de Martin, sua parte anômala, não compunha em si mesma um mundo, nem transmitia uma ideia de um mundo. Ela não tinha unidade, nem sentimento, nem relação com ele. Era algo fisiológico. Tinha-se a impressão como um centro ou banco de memória, mas não uma parte de um eu vivo, real, pessoal. E, no entanto, mesmo nesse aspecto, havia uma única e surpreendente exceção. Seu feito de memória, ao mesmo tempo mais prodigioso, mais pessoal, mais devoto, ele sabia de cor o Grove Dicionário de Música and Música, o Dicionário Grove de Música e Músicos. A imensa edição, em 9 volumes, publicado em 1954. De fato, Martin era um Grove ambulante. Seu pai estava na época envelhecendo e meio enfermo, já não podia cantar ativamente, passando a maior parte do tempo em casa, ouvindo sua coleção de discos de canto no fonógrafo, examinando e cantando todas as suas partituras, o que fazia junto com seu filho. Então, com 30 anos, na mais estreita e fetuosa comunhão de suas vidas, e lendo em voz alta o dicionário Grove, todas as 6.000 páginas, o qual, à medida que ele ia lendo, gravava-se indelevelmente no córtex, ilimitadamente retetivo, embora analfabeto, do filho. Dali por diante, aquele dicionário era ouvido na voz de seu pai, e Martin nunca podia lembrá-lo sem emoção. Essas prodigiosas hipertrofias da memória eidética, especialmente quando empregadas ou exploradas profissionalmente, parecem às vezes expulsar o verdadeiro eu, ou competir com este e impedir seu desenvolvimento. E se não há profundidade, se não há sentimento, também não há sofrimento nessas lembranças. Por isso, elas podem servir como fuga da realidade. Isso, claramente, ocorria em alto grau, como o mnemonista de Lúria, sendo descrito de maneira comovente no último capítulo de seu livro. Ocorria, sem dúvida, um certo grau com Martin, gêmeos
e José, mas também era, em cada caso, usado para a realidade e até mesmo superrealidade, um senso de mundo excepcional, intenso, místico. Poderes aidéticos à parte, quando o mundo de Martin em geral, ele era em muitos aspectos pequeno, fútil, desagradável e escuro. O mundo de um retardado que fora ridicularizado e excluído quando criança, e quando homem, com trato e desperdício, com desprezo em empregos subalternos. O mundo de alguém que raramente se sentia ou sentia que era visto, como uma criança ou um homem adequado. Ele, com frequência, se mostrava infantil, às vezes maldoso e propenso a súbitos acessos de raiva, e a linguagem que empregava nesses momentos era a de uma criança. Vou jogar um bolo de lama na sua cara. Ouviu gritar certa vez. Ocasionalmente, ele cuspia ou batia. Ele fungava, andava sujo, limpava o nariz na manga, e nessas horas tinha a aparência e sem dúvida os sentimentos de uma criança pequena e ranhenta. Essas características infantis, rematadas por seu exibicionismo idético irritante, provocara a antipatia de todos. Ele logo se tornou malquisto no asilo, e viu que a maioria dos residentes o evitava. Uma crise estava em andamento, com Martin regredindo a cada semana e a cada dia, e ninguém a princípio sabendo ao certo o que fazer. De início, o problema foi atribuído à dificuldade de adaptação, como as que todo paciente pode ter ao deixar uma vida independente lá fora e ir para um asilo. Mas a irmã achava que havia algo mais específico agindo, alguma coisa que o está atormentando, uma espécie de fome, uma fome torturante que ele não consegue aplacar. E isso o está destruindo. Ela prosseguiu. Temos que fazer alguma coisa. Assim, em janeiro, pela segunda vez, fui ver Martin e encontrei um homem muito diferente, não mais petulante e exibicionista como antes, mas claramente definhando com um sofrimento físico e uma espécie de sofrimento espiritual. O que foi? Perguntei. Qual é o problema? Eu preciso cantar, disse ele com a voz rouca. Não posso viver sem isso. E não é só pela música. Não posso rezar sem cantar. Ele subitamente, num lampejo de sua velha memória, ele recitou. A música para Bach era o instrumento da devoção religiosa. Grove, verbete sobre Bach, página 304. Nunca passei um domingo, ele continuou, com mais bravura, pensativo, sem ir à igreja, sem cantar no coro. Fui lá pela primeira vez com meu pai quando comecei a andar e continuei a ir depois que ele morreu em 1955. Eu preciso ir, disse com veemência, senão vou acabar morrendo. E você há de ir, falei. Não sabíamos o que estávamos falando. A igreja não ficava longe do asilo, e Martin foi bem recebido ao retornar, não só como um fiel membro da congregação e do coro, mas como o cérebro e o conselheiro do coro, como seu pai fora antes dele. Com isso, sua vida teve uma mudança súbita e dramática. Martin reassumira o lugar que lhe cabia, a seu ver. Ele podia cantar, podia render cultos na música de Bach, todos os domingos, e também usufruir a serena autoridade que lhe era conferida. Pois é, ele me disse na consulta seguinte, sem petulância, mas como um fato na vida. Eles sabem que conheço toda a música litúrgica e coral de Bach. Conheço todas as cantatas de igreja, todas as relacionadas no Grove, e sei que domingos e dias santos
Elas devem ser cantadas. Somos a única igreja da diocese com uma orquestra e um coro de verdade, a única onde todas as obras vocais de Bach são cantadas regularmente. Executamos uma cantata todo domingo e vamos executar a Paixão segundo Mateus essa Páscoa. Para mim, era curioso e comovente que Martin, um deficiente mental, tivesse por Bach aquela grande paixão. Bach parecia demasiado intelectual e Martin era um simplório. O que só fui perceber depois que comecei a levar para o asilo fitas gravadas das cantatas e certa vez a do Magnificat, quando fui vê-lo, era que, apesar de todas as suas limitações intelectuais, a inteligência musical de Martin era plenamente capaz de apreciar grande parte da complexidade técnica de Bach. Porém, mais do que isso, que não era subitamente uma questão de inteligência. Bach vivia para ele e ele vivia para Bach. Martin, de fato, tinha habilidades musicais anômalas, mas elas só pareciam anômalas quando removidas de seu contexto apropriado e natural, o que era primordial para Martin, assim como fora para seu pai, e que fora compartilhado instintamente pelos dois, era sempre o espírito da música, em especial da música religiosa, e da voz como instrumento divino, feito para cantar, destinado a cantar e elevar-se em júbilo e louvor. Retornando ao canto e à igreja, Martin tornou-se então um homem diferente. Recobrou-se, acalmou-se, tornou-se real outra vez. As pseudo-pessoas, o retardo estigmatizado, a ranheta, o menino maldoso desapareceram. Foram-se também o sujeito irritado, sem emoção, e eidético impessoal. A verdadeira pessoa reapareceu, um homem digno, decente, que os demais residentes passaram a respeitar e valorizar. Mas a maravilha, a verdadeira maravilha, era ver Martin quando ele estava cantando em comunhão com a música, ouvindo com atenção que beirava o êxtase. Um homem em sua totalidade inteiramente presente. Nessas ocasiões, o mesmo se dava com Rebeca, quando ela interpretava, com José, quando desenhava, ou com os gêmeos em sua estranha comunhão numérica. Martin ficava em uma palavra transformado. Tudo o que havia de deficiente ou patológico desaparecia, e o que se via era só enlevo e animação, integridade e sanidade. Pós-escrito. Quando escrevi essa seção, bem como as duas seguintes, tive por base apenas minhas experiências, possuindo pouquíssimo conhecimento da literatura sobre o assunto, e, na verdade, desconhecendo que havia uma vasta literatura. Ver, por exemplo, 52 referências de Lewis Hill, em 1974. Só vinha a ter uma vaga noção dessa literatura, muitas vezes desconcertante e intrigante, depois da primeira publicação de Os Gêmeos, quando me chegou uma avalanche de cartas separatas. Minha atenção foi atraída em especial por um primoroso e pormenorizado estudo de caso de David Visconti, em 1970. Há muitas semelhanças entre Martin e Harriet e o paciente do Dr. Visconti. Em ambos os casos estavam presentes capacidades extraordinárias que ora eram usadas de um modo excêntrico, negando a vida, ora de um modo criativo, afirmando a vida, por exemplo. Depois de seu pai ter lido para ela as 3 primeiras páginas da lista telefônica de Boston, Mariette reteve tudo na memória e por muitos anos foi capaz de informar qualquer número constante naquelas páginas se solicitado. Porém, de um modo totalmente diferente e espantosamente criativo,
ela podia compor e improvisar no estilo de qualquer compositor. Está claro que ambos, assim como os gêmeos, ver o capítulo seguinte, podiam ser impelidos ou atraídos para o tipo de façanha mecânicas, consideradas típicas de sábios idiotas. Façanhas ao mesmo tempo prodigiosas e sem sentido, mas igualmente está claro que ambos, assim como os gêmeos, quando não eram impelidos ou atraídos dessa maneira, também demonstravam uma busca coerente da beleza e da ordem. Martin possui uma espantosa memória para fatos aleatórios. Sem sentido, seu verdadeiro prazer emana da ordem e coerência, seja como a ordem musical e espiritual de uma cantata, seja a ordem enciclopédica do dicionário Grove de música. Tanto Bach como Grove comunicam um mundo. De fato, Martin não tem mundo algum além da música, como ocorre com o paciente de Visconti. Mas esse mundo é real, torna Martin real, pode transformá-lo, e isso é fascinante de se ver no caso de Martin e, evidentemente, também no caso de Harriet. Essa senhora, desengonçada, desajeitada, deselegante, essa criança de 5 anos demasiado crescida, transformou-se totalmente quando lhe pedi que tocasse em um seminário no Hospital Psiquiátrico de Boston. Ela sentou circunspecta, fitou tranquila o teclado até que todos fizessem silêncio. Levou lentamente as mãos ao teclado e as deixou ali em repouso por um momento. Então, meneou a cabeça e começou a tocar com todo o sentimento e movimento de uma solista. A partir daquele momento, ela foi outra pessoa. Falava-se dos sábios idiotas, como se eles tivessem uma aptidão ou talento mecânico, singular, sem uma verdadeira inteligência ou compreensão. De fato, isso foi o que pensei de início com relação a Martin, o que continuei a pensar até que trouxe o Magnificat para o asilo. Só então, realmente, ficou claro para mim que Martin era capaz de entender toda a complexidade de uma obra, como aquela que não se tratava apenas de uma aptidão ou de uma notável memória, maquinae em ação, mas uma genuína e poderosa inteligência musical. Por isso, interessei-me particularmente, depois da primeira publicação do livro, por um fascinante artigo que recebi de L. K. Miller, de Chicago, intitulado Sensitive to Tonal Structure of Developed Disabling Music Sauvage, sensibilidade para a estrutura tonal em um sábio musical com deficiência de desenvolvimento, apresentado pela Sociedade de Psiconomia de Boston em novembro de 1985. O estudo meticuloso desse prodígio de 5 anos de idade, com graves deficiências mentais e outras incapacitações causadas por rubéola materna, mostrou não só a existência de uma memória para decorar de um tipo mecânico, mas impressionante sensibilidade para as regras que governam a composição, em especial o papel de diferentes notas na determinação da estrutura dos tons conhecidos, implícitos das regras estruturais, em um sentido produtivo, ou seja, regras não limitadas aos exemplos específicos, fornecidos pela experiência da pessoa. Estou convencido de que isso vale também para Martin, e não podemos deixar de imaginar se não valeria para todos os sábios idiotas. Se eles não poderiam ser verdadeiramente e criativamente inteligentes, e não apenas ter uma aptidão mecânica nas áreas específicas, musical, numérica, visual, nas quais se destacam, e a inteligência de um Martin
de um José dos Gêmeos, embora em uma área específica e restrita que, em última análise, se impõe à nossa atenção. E é essa inteligência que tem que ser reconhecida e incentivada.